Estamos vivendo mais. A expectativa de vida dos brasileiros está em 76 anos, segundo a última pesquisa do IBGE. Os avanços na medicina são apontados como uma das causas. Pessoas com deficiência intelectual também estão ficando mais velhas. Elas, que na década de 80 ainda morriam jovens, hoje superam os 70 anos. O tema do programa de hoje são os desafios do envelhecimento. Vamos conversar com 2 especialistas no assunto e conhecer uma pessoa adorável. Seja bem-vindo ao Inclua Mundo. Estela, eu queria saber o seguinte, qual é a idade que você tem? 54. Eu amo minhas bonecas. Eu cuido delas. De vez em quando eu pego para brincar um pouquinho. Sério? Qual você gosta mais? De todos. Os brinquedos que eu tenho, eu gosto de todos. Ouvir as músicas do Menudo, grupo que fez muito sucesso entre os jovens na década de 80, é a outra paixão da Estela. O que acontece com a Estela ocorre também com outras pessoas com deficiência intelectual em idade avançada. Por que isso ocorre? A supervisora de projetos de envelhecimento do Instituto Jô Clemente, antiga APAE, tem a explicação. Na verdade, a gente deve considerar a população que hoje se encontra adulta e já idosa. Para essa, ela teve uma negação de ritos de passagem. Ela aconteceu naturalmente por um processo de superproteção, né? Uma proteção que muitas vezes o familiar colocou para eles naquela época que eles nasceram. O irmão mais velho da Estela confirma. Sim, enquanto morava com os pais, a Estela foi superprotegida, mimada como uma criança. Quando seu Abraão e a dona Celca morreram, ela ganhou seu próprio espaço. Foi morar perto do irmão, em um apartamento em frente ao dele. Nossa, foi a melhor decisão da minha vida. Melhor decisão. Por vários motivos. Primeiro, porque está perto. Facilita não só a minha vida, mas a dela também. As contas chegam agora tudo aqui, tudo para mim. Eu não preciso ficar buscando, não preciso ir atrás, sabe? É muito mais fácil. Mais fácil também para a Estela, que passou a ter uma vida ativa. Na rotina, aulas em uma escola voltada para o desenvolvimento de pessoas com síndrome de Down, atividade física e trabalho. Sim, a Estela é auxiliar de escritório de uma grande empresa de análise de crédito. Faz cálculos, atendimento por telefone, escreve e-mails. Por causa da pandemia, está trabalhando em casa, às vezes com a ajuda do irmão. Aí você vai preenchendo de cada nome, né? Ó aqui, Marcelo, Edilene, Gilmar, Giane. Agora ela está aprendendo justamente a preencher planilhas de Excel, né? Com dados das pessoas. A Estela tem o apoio também da Giane, cuidadora que lhe faz companhia há muitos anos. Ela tenta recuperar a boa caligrafia que a Estela perdeu com o isolamento imposto pela pandemia. Antes da pandemia, ela fazia as letras grandes assim, né? Aí ficou muito tempo sem ir para a escola e ela estava diminuindo. A caligrafia estava bem pequenininha que quase ninguém estava conseguindo ler. Aí eu bolei essa ideia, escrevendo para ela copiar por cima e deu certo. Você gosta do teu trabalho? Eu não gosto, eu amo. Apostar no aprendizado destas pessoas que estão na terceira idade é importante para a construção da autonomia, diz o professor do Hospital Albert Einstein e gerontologista Williams Fiore. A autonomia é a coisa mais importante que uma pessoa pode ter quando ela envelhece, né? Então, eu até brinco, você quer matar alguém, tira a autonomia dela. A autonomia, de fato, ela é você poder exercer aquilo que você sempre gostou de fazer. Então, assim, eu digo que dentro do processo de envelhecimento, a coisa mais importante que a gente tem é a autonomia. De pensar, de fazer, de realizar e de estar no dia a dia fazendo as coisas que a gente ama. O apoio recebido pela Estela para que ela conquiste mais e mais autonomia pode servir de inspiração para muitas famílias que têm idosos com deficiência intelectual. Uma população que está aumentando e vivendo cada vez mais no Brasil. Há 2.600.000 pessoas com deficiência intelectual no país, 537 mil acima de 60 anos, segundo o IBGE. Na década de 80, a expectativa de vida entre as pessoas com síndrome de Down era de 25 anos. Nos anos 90, subiu para 50. Atualmente, está entre 56 e 60 anos.
Como as pessoas com deficiência intelectual estão ficando mais velhas, há chances de adoecerem mais, o que vai exigir uma atenção maior dos familiares ou cuidadores. Então aí você tem as demências, você tem a mobilidade, né, a dificuldade das pessoas de andar, de se locomover, você tem as doenças do coração, você tem diabetes, ou seja, você tem uma série de doenças que geralmente ocorrem, mas que a gente chama de síndromes geriátricas. Mas o que de fato acaba ocorrendo com a grande maioria é diabetes, né? Você tem essa questão de pressão alta, né, problemas cardiopáticos, né, e as demências em geral também são bastante comuns, principalmente acima dos 80 anos ali. Na verdade, a gente tem sim estudos que apontam uma prevalência da doença, né, do Alzheimer, né, que é a demência, em pessoas com síndrome de Down. E isso, qual é a relação? Está justamente relacionado na trissomia do 21, que é um cromossomo que caracteriza, né, a pessoa com deficiência intelectual, síndrome de Down, e a demência do tipo Alzheimer, ela está associada a esse cromossomo. Então, pode sim uma pessoa com síndrome de Down vir a desenvolver ou não. Em meio a tantos problemas de saúde que podem surgir na velhice da pessoa com deficiência intelectual, o conselho para o familiar ou cuidador é que, sempre que possível, negocie a divisão de tarefas. Geralmente uma pessoa na família, ela toma isso para si e ela acaba se anulando muitas vezes como pessoa. Então eu vejo dois caminhos. A família toda participando desse cuidado para não ficar pesado para uma pessoa, ou você ter um cuidador profissional para poder ajudar toda a família também nesse processo. A dica seria, reunião de família, vamos conversar, como vai ser o nosso futuro, o que a gente pensa, o que a pessoa com deficiência ela tem que fazer parte desse diálogo, o que ela quer para ela. Então isso ajuda muito a dividir cuidados no núcleo e o estresse ele tende a diminuir muito. É preciso lembrar que não só as pessoas com deficiência intelectual estão envelhecendo mais. Toda a população brasileira também está. Hoje, nós já temos 55 milhões de pessoas acima de 50 anos. É mais do que a população, por exemplo, da Coreia do Sul, da França, da Argentina. Em 2030, quando a gente olha menos de 10 anos, a gente vai chegar a 79 milhões. Então, assim, o Brasil não é um país que vai envelhecer, nós já estamos envelhecidos. Num país com tantos idosos, que as famílias ou cuidadores não deixem de investir no desenvolvimento e no bem-estar destas pessoas, com ou sem deficiência. Que na rotina de cuidados não percam de vista o exercício da empatia, da escutativa e do respeito mútuo. Lições que o Marcelo e a Giane souberam colocar em prática e não se arrependeram. Muito pelo contrário. Aprendo com ela direto, sempre. Mas é o olhar mesmo, a maneira de olhar as pessoas, a empatia, de respeitar as diferenças. Eu me tornei um ser humano muito melhor. Amor de mãe, a minha filha é caçula. Como é que a gente fala? Amor pra sempre, né? Amor, aquela família que seca. Pra vida toda, né? Pra vida toda. No ano que completará 55 anos, a Estela continua cheia de vida, cheia de planos. Só está esperando acabar a pandemia. Energia e ponto forte. E nova experiência. E expectativa também. E meu futuro. Eu penso no meu futuro, fazer a faculdade de jornalismo e voltar a dançar balé. E ela de arte, e desenho. Da faculdade mesmo. E crescer no futuro. Maravilha. É isso. Quer